cenário do trânsito atual não é nada animador, pois todos os dias morrem cidadãos vítimas de acidentes no trânsito. A dor maior é das famílias que perdem parentes ou que têm que conviver com vítimas que ficam com sequelas graves. Este ano, o Detran lança campanha educativa, em especial aqui em Sobral, com o objetivo de mostrar que é possível mudar a realidade trágica do nosso trânsito. Basta olhar para si mesmo e transformar pequenas atitudes no dia a dia, erradicando comportamentos que levem a situações de risco. E para conversar conosco, mestre Raimundo Tadeu Araújo, coronel, coordenador da Coordenadoria de Trânsito de Sobral. Olá, coronel, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa Interage em Foco. Pois não. Eu queria, assim, agradecer até a oportunidade que vocês nos concedem, né, para tratarmos de um assunto de elevadíssima, né, importância para que nós que fazemos aqui o Trânsito Sobral, a sociedade de um modo geral, pudéssemos, assim, digamos, nesse período que compreende de 18 a 25 de setembro, nós possamos despertar uma consciência maior, né, para uma cultura de paz no trânsito. Muito bem. Coronel, eu vou citar agora 3 itens, 3 pontos, tá? E eu gostaria que o senhor comentasse a respeito. Educação no trânsito. Primeiro item, motoristas de carro. Um dos itens seria, no caso, respeitar a faixa de pedestre. Por favor. Este vetor, o trânsito, é bom que se diga, que ele compreende 3 vetores imprescindíveis, né, que eu começaria pela educação de trânsito, a engenharia e a fiscalização. Você sabe muito bem que tudo na vida é uma questão de educação, né? A estatística, a nível nacional, fechando assim os números, nós temos hoje em torno de aproximadamente 57 mil vidas ceifadas anualmente em nosso país, decorrente dos acidentes automobilísticos, né? E, na sua grande maioria, a causa desses acidentes, eles são decorrentes da inobservância das normas de circulação. Isto prova de que nós brasileiros, nós cearenses, nós sobralenses, nós ainda somos mal educados, né, para com o trânsito. A faixa do pedestre, como você bem citou, é o espaço ali exclusivo em que nós, homens e mulheres, quando a pé, devemos fazer a nossa, digamos, a preferência de travessia nas vias urbanas. Contudo, nós sabemos muito bem de que nem o condutor está educado para respeitar, parar na faixa de pedestre, e nem o pedestre está educado para fazer as travessias nesses espaços, né, que é exclusivo, né, do pedestre. E muitas das vezes ele se expõe fazendo uma travessia também de forma errada nos outros locais. Irregular, porque quando você não faz a travessia na faixa do pedestre, o ideal é que você faça, digamos, no outro espaço, mas de forma, digamos, transversal, não é? a via, a fim de que você, ao perceber a aproximação do veículo, você possa recuar, não é? E as pessoas, às vezes, eu dizia agora há pouco, que os homens e mulheres, às vezes, no homem moderno de hoje, ele passa pela escola, não é? Ou seja, ele vem de uma família, passa pela escola, passa pela academia, mas muitas das vezes nós colocamos um anel no dedo e continuamos sendo mal educados, essa é a grande verdade. E nesta semana, nós queremos assim trazer esta ideia de que é possível sim estabelecer uma cultura de paz no trânsito. Para que isto aconteça, nós não vamos mudar a mudança apenas nos órgãos de trânsito, não. É preciso que quando eu quero mudar algo, esta mudança começa por mim mesmo. É necessário que cada um de nós, enquanto pessoas, né, compromissadas, que amamos o espaço onde nós vivemos, nós possamos fazer a nossa parte. Inclusive, é muito fácil as pessoas criticarem os órgãos públicos, os órgãos responsáveis, no caso do trânsito, né? Mas é importante também identificar a falta de conscientização do próprio ser humano. Afinal de contas, se há um grande índice de acidentes, também não é culpa só do motorista. O próprio pedestre também colabora para isso. É verdade a sua afirmação. Os órgãos públicos, eles são responsáveis pelo estabelecimento das políticas públicas, né? A nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Eu, enquanto
enquanto agente, digamos, que estou no cargo de direção do órgão de trânsito, eu reconheço que, a nível nacional, as políticas públicas focadas para a problemática, né, do trânsito ainda não são muito claras, né? É necessário, cada vez mais, digamos assim, empreendimento de esforços para que nós possamos melhorar esse quadro, né? A nível de Estado também eu reconheço que muito já foi feito, mas precisa melhorar. A nível local, nós temos esse grande desafio. Sobral hoje, a nossa estatística local, em termos proporcionais, ele supera a estatística do Estado em relação a ocorrências, né, de trânsito. É uma situação realmente que nos preocupa. Daí porque nós chamarmos, neste momento da Semana Nacional de Trânsito, nós chamamos as pessoas, né, digamos, os órgãos públicos e privados, né, diante dessa magnitude, esta gravidade que é o problema de trânsito em nosso município, é necessário, digamos assim, parcerias, né, saudáveis, desinteressadas, né, contudo compromissadas, né, em juntos tentarmos reduzir esses índices alarmantes, né, de acidentes em nosso município. Interessante que ontem, em nosso seminário, na abertura da nossa Semana Nacional de Trânsito, foi levantado lá um tópico onde a estatística nacional ele não aparece, que são os acidentes envolvendo motocicletas com motocicletas. Esse índice aqui em Sobral ele é elevadíssimo. Isso porque nós temos hoje em Sobral, em média, 40 mil motocicletas, né? É um número muito elevado. As facilidades para se adquirir esses bens são enormes. Muitas das vezes, as empresas, quando vendem esses bens, elas às vezes não se preocupam em saber se a pessoa está ou não qualificada, não é, para circular nas vias, ou seja, se ela é habilitada. Eu queria até conclamar também estes órgãos, as concessionárias de veículos, tanto de automóveis como de motocicletas, para que elas pudessem repensar, não é, e ter esta responsabilidade social mais aguçada, ou seja, fazer também a sua parte para que a pessoa, ao adquirir o veículo, ela possa não expor a sua vida, como também expor a vida de outros, né? Muito bem. Agora o senhor também tocou num outro ponto, que seria a questão dos motociclistas, né? Em trânsito lento, tome espaço como se fosse um carro. Evite pilotar entre as filas. E isso, geralmente, a gente vê que é muito comum no dia a dia, a ultrapassagem indevida de motociclistas entre um carro e outro. É verdade. Como eu te falei, esse número é um número aí fechado, mas supera os 40 mil, as 40 mil motocicletas em Sobral. É um número bem alarmante. Desses condutores, na realidade, não são habilitados, né? São pessoas que não estão preparadas, né, para se comportar na via urbana, e daí esse índice alarmante também é uma consequência desta não qualificação, né, para conduzir o veículo, aliado aos aspectos de ordem educacional que eu já citei. Mas o motociclista, ele tem a obrigação de cumprir também as normas de trânsito. O posicionamento dele na via, ele não pode ocupar uma faixa completa destinada a um veículo, ele deve ocupar o lado direito da faixa, tá certo? Evitar se expor, tá certo, nos intervalos entre um veículo e outro, zelar pelas ultrapassagens. Você percebe muito bem que aqui em Sobral é muito comum as pessoas ultrapassarem fazendo uso da direita e também utilizando o espaço que é restrito ao pedestre, que é as calçadas. Exatamente. Então, o bom motociclista, ele não pode se conduzir desta forma, né? Ele deve, sim, preservar o lado direito da faixa, ele deve respeitar, sim, a orientação técnica que as ultrapassagens devem ser feitas pela esquerda, e a calçada, todos nós devemos ter esta consciência de que a calçada é um espaço público restrita ao pedestre. Esse espaço é do pedestre. Ótimo. Coronel, antes de irmos ao nosso apoio cultural, o nosso último item, que inclusive o senhor já citou, que seria pedestres. Faça a travessia na rua pela faixa, respeite a vez do motorista. Como falamos anteriormente, que é muito fácil só culpar o próprio condutor do veículo, motorista ou motociclistas também. Mas o pedestre, ele também precisa se conscientizar disso.
é verdade. O pedestre, ele também, muitas das vezes, ele não observa essas normas de circulação. Eu digo que a questão da educação ela é tão grave. Se nós saíssemos daqui agora, fôssemos aqui para a Avenida Dom José, aqui em frente, e fôssemos indagar as pessoas que circulam pela rua e perguntássemos a ele qual é a mão de direção do pedestre, eu lhe afirmo sem medo de errar que 99% das pessoas não sabem se comportar numa via, não sabem qual é a sua mão de direção. Eu não vou lhe perguntar, tá certo? Mas eu vou responder a esta indagação. A mão de direção do pedestre é a contramão, é o contrafluxo dos veículos. Você passa pela escola, não é? E não obtém este conhecimento. Às vezes tira uma carteira de habilitação, mas não obtém este conhecimento. Isso porque você andando no contrafluxo, você tem visibilidade, né, para defender-se muitas das vezes de uma manobra arriscada, né? Mas muitas pessoas não fazem, não têm esse conhecimento técnico porque é uma questão de ordem educacional. A nossa escola é preciso repensar de que devemos preparar o homem para a vida. Nós muitas das vezes passamos pela família, pela escola, como eu falei, mas somos pessoas mal educadas, não nos educamos. E é preciso que a escola prepare o homem para a vida com esses desafios do conhecimento, não é? As questões também de solidariedade e respeito ao próximo. O homem, quando entra no veículo, no trânsito, muitas das vezes, ele é insensível. Ele não tem um respeito a uma pessoa que está a pé naquele momento. E é bom que o condutor ele saiba que ele estando a pé também ele é pedestre. Contudo, é preciso que o pedestre também saiba que ele é responsável por essa estatística elevada de atropelamentos que nós temos e que ele tenha consciência de que as travessias mais seguras são aquelas feitas nas faixas de pedestre. Desta Semana Nacional do Trânsito, nós temos aí diversos eventos focados para esta realidade. Nós começamos hoje aí com algumas cenas impactantes aqui na Boulevard do Arco, onde a intenção é fazer com que aqueles veículos expostos, né, digamos, decorrentes de acidentes, eles possam despertar nas pessoas de que a não observância às normas de trânsito, isso tanto ao condutor como ao pedestre, pode incidir no atropelamento ou muitas das vezes num acidente mais grave, né, que isso pode implicar, né, digamos aqui, até na eliminação da própria vida. Tá certo? Então, essa exposição, ela nada mais é que um fato. Afinal de contas, aconteceram os acidentes e estão ali para mostrar para a realidade atual o que aconteceu em relação à própria imprudência. Nós queremos, com estas imagens impactantes, chamar a atenção das pessoas de que, se eu me comporto de forma indevida, se eu bebo, né, e vou dirigir, se eu inobservo as normas de circulação, eu posso chegar a uma cena daquela, eu posso chegar a um final daquele indesejável. Portanto, as nossas atividades, tá certo, que tratam dessa problemática educativa desta Semana Nacional de Trânsito, ela não vai parar apenas aqui. E eu queria até conclamar, né, aos homens e mulheres de bem de nosso município, as pessoas que andam em Sobral, porque Sobral hoje ela é uma metrópole da região norte, muitas pessoas que vêm para cá, oriundas dos municípios vizinhos, essas pessoas também precisam estar conscientes de seus papéis, né, de seus deveres, no sentido de que aqui chegando, não é mais possível você chegar em todos os seus destinos de carro. É preciso você ter a consciência de que andar faz bem. Se você vai, digamos, ao centro comercial e lá não tem um espaço físico para estacionar, estacione no local mesmo mais distante, né? Mas evite que você venha se expor, muitas das vezes, colocando o veículo, atrapalhando as vias de circulação. Esses aspectos também contribuem para o aumento da estatística, né, de acidentes, ou seja, pessoas que querem estacionar de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, é uma conclamação que eu faço a todos. Faça a sua parte, né? Esta realidade, ao meu ver, vendo com um olhar otimista, é possível ser mudado, mas para mudar, é preciso que esta mudança comece por você. Muito bem, nosso papo está muito interessante em relação à consciência no trânsito. Mas nós vamos ao nosso apoio cultural e já voltamos com muito mais para você. Aguarde!
Estamos de volta com o nosso programa Interaja em Foco. Estamos falando sobre educação no trânsito. Conosco o Coronel Tadeu Araújo. Coronel, Plano Intersetorial de Prevenção dos Acidentes de Trânsito. Qual a sua opinião sobre isso? Veja só, esta ideia ela foi lançada ontem no nosso seminário, porque nós compreendemos de que a problemática do trânsito ele exorbita o raio de competência da CTTU. É necessário que nós possamos buscar, né, parcerias. O problema da violência no trânsito, a própria ONU, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece como sendo um problema de saúde pública, né? É muito mais grave do que nós pensamos. Então é necessário que nós que fazemos o trânsito, nós possamos, através de parcerias, né, com o vetor da educação, com o vetor da saúde, com as igrejas também, com as iniciativas privadas, onde a ideia lançada ontem é de que nós pudéssemos ter em Sobral, não apenas por ano esta ação mais chamativa, né? Mas é preciso nós estabelecermos em Sobral um fórum permanente de discussões, né? De aprimorar ações para que possamos atenuar esse quadro caótico, né, preocupante, que é a violência no trânsito. E com isso nós queremos, através desse plano intersetorial, envolvendo aí as diversas pastas, a segurança, a educação, a saúde, os órgãos de trânsito envolvidos e a iniciativa privada, nós possamos, portanto, definir rumos, direcionamentos, para que nós possamos equacionar essas questões. Tá certo? Muito bem. Em relação a dados estatísticos, especificamente na cidade de Sobral, o que o senhor poderia falar a respeito disso? Quais os dados estatísticos em relação aos acidentes aqui na cidade? Olha, os dados estatísticos de Sobral, ontem ele nos foi apresentado no nosso seminário ontem. Eu, assim, de cabeça, eu não queria, assim, fechar dados fechados, mas eu vou fazer comparativos aqui. A nível nacional, nós temos aí, em média, uma média de 57 mil mortes, né, por ano em nosso país. A nível de estado, também é um dado fragmentado, não é um dado fechado. Nós temos no estado do Ceará, a cada hora nós temos uma vida ceifada nas estradas de nosso estado. Se marcou aqui uma hora, uma pessoa morreu. Essa é a média, né, da estatística anual no estado. A nível de Sobral, hoje, nós temos uma média de 2 acidentes de trânsito por dia em Sobral. É um número muito elevado, tá certo? Esta média ela está acima da média proporcional do estado. Ela vai muito mais além. E daí a razão de nós estarmos preocupados, né? Quando nós assumimos aí esse desafio, que é coordenar o trânsito de Sobral, me preocupou muito, me sensibiliza muito. Eu sou uma pessoa que sou sensível ao respeito ao próximo, né? Esses valores humanísticos, eu sou muito sensível a isso. E daí a razão pela qual me motivou nós arregaçarmos as mangas, junto com o Poder Público Municipal, na pessoa do prefeito Veveu, do doutor Pedro Aurélio, que é o nosso secretário de Cidadania e Segurança, e também através das parcerias, né, nós possamos pensar neste plano intersetorial, tá certo? E através de um fórum permanente nós possamos pensar, planejar e executar. É preciso que os nossos vetores que compõem o triângulo do trânsito, a educação, a engenharia e a fiscalização, eles estejam, digamos assim, com a estrutura organizacional viável para que possamos pôr em prática as diretrizes que irão ser programadas por este planejamento que vai acontecer. Tá certo? Ok. Coronel, em relação a datas feriados, por exemplo, há algum número que indique alguma data feriado em específico que apresente ou que registre mais números de acidentes? De fato, nos finais de semana, né, os índices de acidentes eles têm aumentado, não só a nível local, mas a nível estadual e a nível nacional. Isso porque as pessoas não têm ainda aquela consciência, né, de não ingerir bebida alcoólica, né,
E muitas das vezes álcool com direção nós sabemos que não combina. E esses índices, eles são consequentes também em função da fusão desse binômio com a álcool com direção. E isso cai naquela questão que nós já falamos aqui, na questão de educação. Não sou contra ninguém beber, é uma opção, nós somos livres, né? Deus nos dá liberdade, desde que a minha liberdade ela não venha se contrapor ao direito do outro, né? É preciso que nós tenhamos essa consciência. Então, não sou contra as pessoas que bebem, mas é preciso que as pessoas que optarem pela bebida, ela tenha a consciência que deva ter alguém, reservar alguém que possa lhe conduzir até o seu destino. Ele não pode aqui beber, tá certo? Ingerir bebida alcoólica, qualquer que seja ela. Porque, de acordo com a nossa lei seca, hoje, o índice mínimo de álcool permitido em nosso sangue é um índice muito reduzido. Digamos, uma latinha de cerveja, ele já atingiria esse perfil acima de 0,4, já estaria, digamos assim, incidindo numa transgressão administrativa. Então, isto é uma prova de que nós não podemos beber em hipótese alguma. As leis não permitem que isso aconteça. Mas é preciso que, antes de tudo, nós tenhamos esta consciência, né? Que volante com álcool não se combina, e isso pode levar a óbito, a acidentes, né? E isso é que nós não queremos que aconteça. O senhor agora há pouco citou um ponto importante na questão de preparar o cidadão para a vida, para o mundo, em termos de consciência, de educação, né? Algumas escolas já estão incluindo na grade curricular da própria instituição como disciplina a legislação de trânsito, né? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, é muito feliz esta ideia. Eu, particularmente, eu sou adepto desta ideia. A educação, nós sabemos que ela deve ser iniciada na família, né? Esta instituição, digamos assim, que marca a evolução histórica do homem, né? É o primeiro aglomerado humano, ele começa na família. E esses valores, eles devem ser iniciados na família, ou seja, o pai e a mãe, ele deve ser este parâmetro, este referencial. E esta educação, ela deve sim ser aprimorada na escola, né? Muitas das vezes, nós não fazemos o dever de casa e jogamos a culpa para a escola, e muitas das vezes vice-versa, né? A escola joga a culpa para a família na escola. Esta questão de ordem educacional, eu sou favorável de que ela seja também trabalhada também na escola. Ou seja, criarmos na escola este conhecimento, né? esta consciência de que eu tenho obrigações no meu deslocamento, eu tenho obrigações a serem cumpridas na questão das faixas do pedestre, nas regras corretas de circulação, os pais em não conduzirem os filhos, né, no banco da frente, o cinto de segurança, o motociclista com capacete. E essas questões, elas devem ser aprofundadas assim na escola. Eu defendo esta implementação de temas transversais, né, que sejam implementadas tanto na escola pública como na privada também, diante deste quadro, né, este quadro caótico, estatístico em que nos encontramos hoje. É necessário que nós tenhamos esta consciência, é necessário que o poder público, nas suas diversas esferas, federal, estadual e municipal, eles possam implementar tanto no nível superior, nível médio e no inicial, esse conhecimento técnico, né, essas noções básicas de educação de trânsito. Muitas das vezes, quando nós tiramos a habilitação, isso acontece somente após os 18 anos de idade. É muito tempo para se esperar, né, que eu venha me educar. Então, a escola, nesse período de formação do homem, em que ela deve formar o homem também para a vida, e entraria esse contexto também da educação de trânsito e da educação de um modo geral. Porque eu, na minha visão, isso é uma percepção minha aqui do Coronel Tadeu, eu acho que a escola, como a família, essas duas instituições responsáveis pela formação do homem, né, para a vida,
ela está em débito ainda, tá certo? Ela não prepara ainda, fica algumas lacunas que não são trabalhadas. E o homem moderno hoje é o homem que passa pelos diversos níveis de formação, mas ele não é solidário ao próximo, ele não respeita ao próximo, ele não é tolerante, ele não é capaz de perdoar o próximo, né, facilmente. Então é preciso que o homem, né, ao passar por essas fases da vida, ele esteja preparado para esses desafios, né, que é respeitar o próximo com dignidade. Porque a vida é um dos maiores valores do homem. E esse valor maior, supremo, que é a vida, eu vejo assim que ele está fragilizado, né? A gente vê a violência hoje, a violência no seu contexto genérico, né? Não só no trânsito, mas a gente percebe que o homem hoje está matando mais, por menos, não é verdade? E é preciso que a escola, é onde eu falo, né? Neste contexto do tema transversal, é necessário que a escola, ela prepare o homem para esse desafio da vida, no sentido que ele seja mais solidário, né? Que ele seja mais sensível ao próximo, de que ele se eduque, ou seja, a gente percebe, não precisa você se esforçar muito para perceber cenas onde as pessoas não demonstram esse grau de respeito ao próximo. No trânsito isso não é diferente. O semáforo abre, você vê, já escuta ali uma tonalidade agressiva na buzina, né? Seguido por uma frase agressiva, desrespeitosa. Isso prova, portanto, de que é preciso urgentemente nós repensarmos, não é? Na inclusão desse tema transversal, para que possamos formar o homem na sua completude e que ele esteja preparado para a vida. E esse preparo para a vida, ele diz respeito sim, essa sensibilidade em que ele venha a respeitar essa própria vida. Muito bem. Nós vamos ao nosso apoio cultural e já voltamos com muito mais. Aguarde. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Estamos de volta com o nosso programa Interaja em Foco. Coronel, agora há pouco o senhor citou um item importante em relação à segurança no trânsito, que é o uso do cinto de segurança. A gente pode até observar, e parece ser uma coisa bem simples, quando na verdade não é. Ou seja, a falta de consciência pelo uso do cinto de segurança, foi preciso que engenheiros pensassem, projetassem dispositivos no próprio carro, né, que indicasse ou solicitasse o uso do cinto de segurança. Ou seja, é disparado um bip enquanto o próprio motorista ou passageiro não colocar o cinto de segurança, o bip dispara, né? Então, foi preciso desenvolver um determinado dispositivo para conscientizar você da questão do uso do cinto de segurança. Então, eu lhe pergunto, o que fazer para aumentar o comprometimento do cidadão com a melhoria do trânsito? Olha, veja só, nós temos a nível nacional, nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Este órgão é o órgão máximo normativo do país, onde ele estabelece as normas, todas essas normas contidas e complementares ao Código Nacional de Trânsito, através das resoluções, né, elas são elaboradas pelo CONTRAN. E, através de pesquisas, de dados científicos, né, de pesquisas, foi constatado de que quando dois veículos se chocam frontalmente, né, a força, a física, ela explica muito isso, a impulsão ocasionada pelo impulso, né, ela é capaz de jogar a pessoa a distâncias, não é? Muitas das vezes de 10 ou até mesmo 100 metros ou mais, dependendo da velocidade, do impacto, né?
E o cinto de segurança, estatisticamente, isso é comprovado, ele tem evitado, tá certo, nos acidentes em que as pessoas optam pelo cinto de segurança, em regra, eles têm evitado esse impulso diante dos acidentes. As pessoas, aquilo que se falou agora há pouco, acham que nunca vai acontecer comigo, né? É bem verdade que em algumas situações, dado ao excesso de velocidade, nós tivemos agora bem recente esse acidente aqui na Ibiapaba, né, na Serra, onde 2 policiais militares nossos da Polícia Militar tiveram suas vidas ceifadas. No acidente, naquela proporção, mesmo que eles viessem com cinto de segurança, na minha ótica, mesmo assim teriam morrido porque foi um impacto muito forte. Mas em regra, o cinto de segurança ele previne. E mesmo dentro, no perímetro urbano de Sobral, onde a velocidade máxima é 60 km por hora, e se você vai com uma criança sentada no banco do carro da frente, mesmo a uma velocidade de 60 km por hora, ela é o suficiente para que a criança ela venha sofrer um trauma. Mesmo que ela não venha ser impulsionada para fora do veículo, ela poderá, com o desequilíbrio, bater com a cabeça e ter um trauma, muitas das vezes, até implicando até na morte. É por esta razão, gente, que às vezes eu reconheço que Sobral, dado o nosso próprio clima, né, às vezes incomoda, mas hoje, eu não entro num carro, e às vezes eu chamo até atenção. Eu pego uma carona de um amigo, às vezes do trabalho, a primeira coisa que eu faço é como nós vamos tirar a carteira. Eu coloco o cinto de segurança e a pessoa que está do meu lado até estranha o meu comportamento. Coronel, você me lembrou bem, eu não venho usando o cinto de segurança. Então, é necessário que nós saibamos que o cinto de segurança é um equipamento, né, obrigatório que protege a você e a sua família. E que nós tenhamos esta consciência, mesmo achando que não vai acontecer. Não, eu vou entrar aqui e vou dar apenas uma voltinha na rua com meu filho. Isso é comum às vezes, nós fazemos isso. Mas tenha esta consciência, o local da criança é no banco traseiro. Ontem eu fiquei morto e feliz com o doutor Vicente, da UFC, que é bioquímico, que estava no nosso evento ontem. Ele me dizia, o meu filho completou 10 anos de idade, fez uma festa, porque vai poder andar no banco da frente. Isso é muito maravilhoso, essas coisas boas nós devemos divulgar, né? Ou seja, esta mudança de hábito, eu sei que não é fácil, né? O cinto de segurança ele não está ainda, digamos, impregnado em nossa consciência aqui em Sobral. Mas eu aqui aproveito essa oportunidade para chamar as pessoas, atenção às pessoas, conclamar as pessoas que façam uso desse equipamento de proteção, porque a vida é um bem, né, imensurável. E você, condutor, você pai, você mãe, você tem esta responsabilidade de zelar pela vida do seu filho, tá certo? Muito bem. Coronel, em algumas cidades brasileiras existem somente uma faixa exclusiva para motos, né? O senhor acha que esta é uma saída para diminuir os acidentes no trânsito ou os acidentes realmente ocorrem pela imprudência dos próprios condutores? As causas dos acidentes, em regras, elas têm 3 vetores. É a imperícia, a imprudência ou a negligência, né? São os 3 aspectos. O nosso motociclista, na realidade, ele, muitas das vezes, ele termina incidindo nesses 3 vetores ao mesmo tempo. Eu vejo que a faixa exclusiva para o motociclista é uma alternativa para aqueles espaços urbanos onde as vias permitem. Sobral, você sabe muito bem que é uma cidade histórica, tombada no seu grande contexto, pelo nosso patrimônio histórico. Então nós não podemos mexer muito nas vias, né? A capacidade das vias são as mesmas de muitos anos atrás. Nós restringirmos, dar exclusividade a uma faixa apenas para o motociclista, do ponto de vista do espaço urbano, eu diria que seria inviável. Mas a alternativa seria que o motociclista ele tivesse essa consciência, né, de comportar-se adequadamente, primando pela direita, tá certo? Na faixa adequada, evitando as ultrapassagens pela direita, evitando o zigue-zague, que você sabe muito bem que acontece, né, com muita frequência, e até mesmo para aparecer, né? Ele vai aparecer para quem?
Isso é muito feio, né? Você agir com falta de educação, isso não é nada bonito, não é nada belo, né? E eu vejo que a faixa exclusiva não seria ideal para a nossa realidade de Sobral, por ser uma cidade histórica e em função também do espaço urbano que nós temos. Ok. Coronel, há algum projeto em mente ou algum projeto que venha a surgir futuramente em relação à questão do trânsito de Sobral? Os problemas do trânsito, eles são equacionados, eu digo sempre que nós matamos um leão todos os dias, né, no trânsito. Nós temos diversas medidas assim pontuais que estão sendo postas em prática aqui em Sobral. Digamos, mudança. Agora nós tivemos uma intervenção bem recente, que foi aqui no entorno da rodoviária, na Carlito Pompeu. Nós fizemos uma intervenção modificando o sentido da Carlito Pompeu, e isso nós conseguimos, com esta mudança, né, simples, digamos, solucionar o problema de engarrafamento que estava acontecendo ali naquele entorno. Nós temos também uma outra medida que está sendo adotada ali, na rotatória, né, do Arco do Triunfo, onde nós fizemos um alargamento ali de uma via ali à direita, que já melhorou. Ali é um projeto mais amplo, que compreende a implementação de uma alternativa de acesso ao Aureliano Mendes, você vindo pela Senador Fernandes Távora. Ou seja, quem vem de Sobral com acesso ao centro, você não precisa mais, daqui a uns dias, seguir para a rotatória. Vai ter um semáforo ali naquele contrafluxo que vai ser criado e vai permitir o acesso para Aureliano Mendes sem que você passe para a rotatória. Nós sabemos que o Arco do Triunfo é um local, a entrada de Sobral e saída também, é um local visitado por muitas pessoas, é um local muito bonito, né, ali de Sobral, é o cartão postal. E o fluxo ali também é muito grande em Sobral. E a ideia é fazer com que a gente desconcentre o maior número de veículos naquele entorno, criando alternativas. Existem outras medidas que compreendem ali esse projeto, ali naquele eixo, mas eu só gosto de falar daquilo que está acontecendo. Eu prefiro me restringir agora a falar apenas do que já está acontecendo. Okay. Isso irá acontecer. Outras intervenções que também está acontecendo, uma alternativa, uma via que está sendo aberta ali à altura do supermercado Pinheiro, criando um espaço de acesso, uma via de acesso exclusiva para o bairro Renato Parente. Sobral cresce a passos largos para aquela região. E ali nós vamos ter um sentido único, não é? E possibilitando o retorno único também, no sentido único, vindo ali em frente ao OML. São algumas intervenções que eu diria aqui, por exemplo, existem outras. O trânsito é assim, você pensa ele diuturnamente, não tem nada pronto e acabado, tá certo? E diuturnamente nós estamos repensando, lidando com dificuldades, com problemas, não é? A engenharia ela está pensando a cada dia, a cada momento. Os distritos também, eles estão sendo pensados, né? E de forma que, com esse novo protótipo, né, de modelo, de pensar para o trânsito, nós queremos, digamos, pôr em prática em breve uma nova filosofia de trabalho, tá certo? Puxando para nós as parcerias, para que juntos possamos equacionarmos esses problemas. Ok. Gente, este é o Coronel Tadeu Araújo, ao qual eu agradeço sua presença, Coronel. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Por tudo. Então, eu deixo o espaço aberto para que o senhor faça suas considerações finais. Pois não, nós queremos aqui, em nome do prefeito municipal, doutor Viveu, em nome do nosso secretário de Cidadania e Segurança, doutor Pedro Aurélio, e em nome também do nosso reitor, professor Oscar, agradecer esse espaço, né, que nos foi concedido, essa parceria tão importante. Nós que também estamos aí dando a contribuição à nossa faculdade, onde em breve nós estaremos aí na coordenação do curso de Tecnologia e Segurança Privada. Eu quero agradecer esse espaço e conclamar a todos os cidadãos de bem, tá certo? Homens e mulheres, que amam a nossa terra, a nossa cidade, que possam levantar esta bandeira da cultura de paz do trânsito e que as mudanças ela deve começar por cada um de nós. Nosso muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada. Ser educado no trânsito é fazer o bem para você e para os outros. Pense nisso. Essa foi mais uma realização da TV Interaja. Até a próxima.